Gente, o ano letivo das escolas municipais começou bastante agitado aqui em Cachoeira do Sul, com pais reclamando de falta de monitores para alunos especiais, enturmação de escolas do interior, a escola de educação infantil onde ainda não começaram as aulas e muito mais. E diariamente a gente recebe esses questionamentos e reclamações dos nossos telespectadores. Por isso, hoje a gente convida para um bate-papo aqui no estúdio a titular da Secretaria Municipal de Educação, professora Solange Lousada. Obrigada por essa disponibilidade de vir até aqui de conversar com a gente. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui com vocês. Secretária, a gente sabe que a infraestrutura, a estrutura de educação do município é bastante grande. Então, só para que você de casa tenha um pouquinho de noção do tamanho dessa estrutura, eu peguei alguns dados aqui básicos e fizemos um comparativo dos últimos 5 anos do tamanho da estrutura. Em 2019, há 5 anos, nós tínhamos no município um total de 36 escolas entre educação infantil e também ensino fundamental. Hoje nós temos 3 a mais, são 39. Em 2019, 6.456 alunos na rede municipal. Hoje são 6.456 a menos, tá? E em 2019, 888 professores. Hoje, 1.470, 582 professores a mais. Isso sem citar o número de funcionários, de monitores e dos demais funcionários que compõem essa rede. Secretária, reduziu, pode-se dizer assim, o número de alunos, né? Nos últimos 5 anos, aumentou em torno de 40% o número de professores, né? Nos últimos 5 anos, de 2019 para cá, mas os problemas continuam, as dificuldades, os desafios continuam cada vez mais. Pois então, Lena, na verdade, isso é uma preocupação nossa, né? Até em relação a esse número de 1.470, foi uma contagem considerando, digamos, o profissional que tem 20, então ele tem um RST atrás, em cima disso, né? Então ele acaba totalizando isso, né? Mas pessoas, mesmo matrículas, hoje nós contamos em torno de 1.165, 1.180 pessoas, né? São professores que dobram jornada, Exato, digamos assim, isso. que tem contrato para trabalhar de manhã, para lecionar à tarde ou lecionar à noite. Então, que tem mais de um contrato, é isso? Perfeito. Então, mas na verdade, trabalhando em cima de cadastro de pessoas mesmo, varia, né? Por exemplo, em janeiro a gente teve em torno de 1.160, 1.180, varia de um mês para o outro. Às vezes um entra em licença aposentadoria, enfim, né? E é uma preocupação. O que gera todo assim, essa provocação, digamos assim, para nós, enquanto gestores, como assim? A média de 6 alunos por professor, né? Isso é o que, se nós dividirmos o número de profissionais pelo número de estudantes, de crianças, realmente fica em torno disso. Por isso o nosso trabalho de tentativa, né, de fortalecer o quadro, de fazer algumas enturmações, até desativar algumas escolas, tornar algumas que foram as 3 em um turno único, tudo isso para que a gente possa otimizar os recursos humanos, né, e tentar dar uma equilibrada. Desculpa, é que teoricamente a gente vendo os números pura e simplesmente diminuiu o número de alunos, aumentou o número de professores, poxa, melhorou a situação teoricamente, mas não, sempre ainda faltam professores. Ainda falta, pois então, de 2019 para cá, depois do concurso, ainda foram feitas 200 nomeações. Então, essa diferença de 2019 para este ano foram as 200 nomeações. E ainda faltavam. Eu lembro muito bem que foi ano passado, a então secretária Ângela, né? Nós estávamos prontos para fazer mais 38 nomeações, para deixar, digamos assim, o quadro perfeito, com tudo que faltava, né? Só que entrou a lei da responsabilidade fiscal, que o limite prudencial não permitiu mais, e nós ficamos com aqueles 38 que seriam necessários sem poder nomear. Então, isso prejudica porque nós ainda temos uma deficiência, né? Agora, este ano, a gente apelou, então, para o RST para que as nossas crianças não ficassem sem aula. Então, foi a estratégia que a gente encontrou. É a ideal? É claro que não. Por quê? Porque nós temos um concurso vigente. Tem colegas professores esperando por esta nomeação, né? Só que há um impeditivo. Secretária, antes que a senhora continue, desculpa lhe interromper, mas eu acho que é interessante esse adendo, a gente pediu participação dos telespectadores, a gente prima e respeita muito por isso. E muitas pessoas nos mandaram
questionando sobre o mesmo assunto. Então, a gente em uma única pergunta, pergunta de um único telespectador, a gente vai mostrar aqui na tela, a gente vai expor um pouquinho a situação que é dentro desse caso e a senhora nos responde por inteiro, pode ser? Perfeito. Aqui na telinha, então, por favor. Olha, o texto é grande, mas eu acho que vale a pena a gente contextualizar. Existe o concurso vigente em Cachoeira do Sul com aprovados em cadastro reserva para professores e monitores. Existe ressalva na Lei de Responsabilidade Fiscal para contratar e nomear a reposição de aposentadorias e falecimentos para as áreas da educação, saúde e segurança, o que a senhora falou agora há pouco. As vagas de professores aprovados em cadastro reserva, hoje 62, sendo 48 para educação infantil, anos iniciais, vêm sendo ocupadas por regime suplementar temporário desde o início do ano letivo de 2023. Durante todo o ano, nos foi informado que as nomeações aconteceriam de professores e monitores, pois vejam, estamos em 2024 e os RSTs ocupam as vagas de concursados novamente. Lembrando também que nos últimos dias foi anunciado a nomeação de 16 monitores, onde essas vagas resultam de aposentadorias e exonerações. E os professores, até quando os RSTs vão ocupar vagas que no estatuto diz ser temporárias e se estendem pelo segundo ano letivo? Secretária, resume um pouco tanto essa situação. Perfeita, né? Colocação. A gente tem acompanhado, né, essas dúvidas que os professores do concurso colocam. Mas, como eu disse, naquele momento, com o regime, com o limite prudencial, né, para mais de 53%. O município não pode contratar porque extrapola o limite não. financeiro. Isso mesmo. Só que o que está se fazendo agora, né? Se analisando melhor essa lei, onde diz que, havendo aposentadorias, né, e até nós tivemos óbitos, né, que abre, então, uma brecha. E foi a brecha que foi encontrada, então, para que a gente possa estar nomeando os monitores. Esses monitores substituíram as vagas já existentes, os aposentados? Na verdade, destes 16, né, que está na jurídica para ser analisada, 2 aposentados e 14 exonerações. Diferente dos serventes, que a gente teve o total, que está sendo pleiteado, dos 16, todos eles foram aposentadorias. Então, tem uma diferença. E para os professores, o que a prefeita, então, a gente conversou, né? Nós, naquele momento, não poderíamos ficar esperando. Não pode. Precisamos esperar se o limite vai baixar. E aquilo era meados de janeiro. Nós não poderíamos ficar esperando. Né? Mas, diante disso, o que ela já pediu, então? Que a gente faça um estudo, né? De ver, então, quantas aposentadorias aconteceram para ver da possibilidade, então, de pensar na nomeação. Aí, o que ocorre? Estes RSTs que foram dados até então, para que as crianças não ficassem sem aula... Os temporários? Claro, os temporários, à medida que, se for possível, as nomeações, eles vão sendo substituídos pelas nomeações. Então, há um estudo, há uma intenção da prefeitura, né, em tentar fazer essas nomeações de forma que não extrapole o limite e que não venha atingir a questão da responsabilidade fiscal, né, porque isso é uma coisa muito séria. Mas, então, está havendo esse estudo, sim. Né? Então, eu acho que há uma esperança. Não estou aqui garantindo, mas o estudo está sendo feito para ter essa possibilidade. Essas últimas contratações não encerram o assunto, as demandas continuam, as necessidades continuam e o município trabalha nisso, é isso? Isso, perfeito. Vamos para a telinha de novo, tem mais perguntas de telespectador. Vamos lá, produção. Luana Teixeira, aqui de Cachoeira do Sul. Gostaria de saber quando a SMED irá tomar providência sobre a EMEI Nossa Senhora Aparecida no bairro Bom Retiro, pois até agora ainda não iniciou o ano letivo para os alunos de lá. Só para que o telespectador entenda, esta EMEI, lá no bairro Bom Retiro, teve a estrutura transferida para um outro prédio em função de uma reforma, só que nesse outro prédio onde estava funcionando, houve a interdição por parte da Defesa Civil por conta do telhado, alguma coisa semelhante, por causa que a estrutura não estava legal. E aí, então, secretária, por enquanto não começou as aulas. E aí? Na verdade, o que aconteceu, né? Ontem, e é com enorme alegria que eu aproveito este momento para dizer, a empresa nos entregou a chave do prédio novo. Finalmente! Finalmente, meu Deus, né? O que estava travando? É todo um processo, né, Lena? Burocracia. Assim, burocracia, aí a empresa também começou a ter prejuízos, foi pedindo os reajustes, né? Ela também tinha que compartilhar os funcionários dela com outros municípios, porque nesse meio tempo ela tinha que atender uma demanda grande. Houve uma certa trava ali também, né?
até que o parecer passasse na jurídica. Aí, que faz um mês atrás, mais ou menos, quando fomos para receber a chave e a RGE para ligar a luz, infelizmente a RGE chega lá, os fios tinham sido roubados. Meu pai. Bom, aí você sabe que até abriu um outro pedido, então são coisas que vão atrapalhando o andamento, não é falta de vontade, não é planejamento. Mas assim, estamos com as chaves, agora Começa é questão... quando a aula? Assim, ó, essa semana agora é mudança, né? Aham. Mas as crianças estão sendo atendidas no prédio antigo em forma de plantão. Aquelas crianças que realmente não têm condições, Lena, de ficarem em casa, as professoras estão lá, estão atendendo o pessoal no plantão. Mas Então, de qualquer forma, né, secretária, a gente sabe que é direito o de ano todos letivo, e é o ideal que todos exatamente, estejam em sala de perfeito, aula, a gente né? concorda plenamente. Então, assim, quantos dias para essa Durante mudança? essa semana, então, é a mudança, a gente está esperando a RGE, já entramos em contato, né, para fazer a ligação da luz. O pátio ontem já, o mutirão foi perfeito, a comunidade participando, tá Porque limpinho. o pessoal queria muito, quer muito, né? Muito, é necessário, né, Helena? É necessário, a gente sabe, a luta deles é legítima, a nossa preocupação é enorme, mas assim, eu acho que logo... A gente pensa que durante a semana que vem a gente consiga. O conselho também tem que ir lá, né? Ele precisa fazer essa vistoria e dizer, ó, tá tudo ok, tá tudo certo. Né? Então, a gente está feliz, não como já era para estar desde o início do ano letivo, né? Mas aconteceram esses impasses. Então, agora é daqui para frente. E as crianças pré-escola possivelmente vai ter que recuperar. Questão de poucos dias, então. Isso. Mais uma pergunta de telespectador aqui na telinha. Uma pessoa que não quer se identificar e a gente respeita isso, secretária. Gostaria de perguntar para a secretária quando as escolas e EMEIs vão receber merenda e recursos básicos para a educação. Como é que está essa situação, secretária? Enfim, sobre a alimentação escolar, né, nós fizemos repasses e havíamos feito uma compra já o ano passado para garantir que esse início de ano letivo já começasse com o básico. Não diria que com o cardápio aquele perfeito, né? Mas que elas não ficassem sem alimentação. E isso foi o que ocorreu. Agora, a merenda aquela do cardápio, com tudo completinho, terça-feira da semana que vem, está chegando a primeira remessa grande, digamos assim, e que vai estar normalizando todo o cardápio, digamos, dessas Secretária, escolas. se a gente sabe que existe um cronograma de previsão de volta às aulas, né, com toda a estrutura já elaborada, montada, por que não é feita essa compra antecipadamente, prevendo tudo isso? Sempre ocorre essa demora, esse improviso, digamos assim, de volta às aulas. Lena, se eu falar para vocês, por exemplo, que esse processo ele começou ano passado, lá por novembro. Demora tudo isso? Tudo isso. Tem que começar bem antes, então. Acreditamos que vai ter que começar com 6 meses. Agora nós vamos para o próximo, agora já está concluindo este, né? E já vamos começar para o próximo. Aí entra agora da agricultura familiar, né? Então, o pessoal não para nunca. Inclusive, essa última demanda agora, que viria só para o dia 12, aí eu disse, não, a gente nem que trabalhe dia e noite, então o pessoal, né, se puxou, todo mundo trabalhando juntos, estabelecendo cronograma, e também são fases que passam dentro da administração pública. Eu sempre digo, Lena, assim, ó, tu administrar o teu dinheiro, a tua compra, quando tu faz, quando tu planeja, é diferente da administração pública, né? Aí nós estávamos também com falta de pessoal, aí entra a questão pregoeira, homologa, e vai para contabilidade, libera empenho. Resumindo, burocracia. Isso, né? Mas assim, eu não deixo de te dizer que há uma certa... houve uma certa demora, mas tudo indica que a gente vai ter que começar com mais tempo ainda, né? Para que isso não volte a acontecer. Né? Isso. Secretária, vamos falar de transporte? Vamos. Nós, reiteradas vezes aqui no NT Sul, a gente rodou inúmeros conteúdos, né? Teve uma situação muito pontual da escola Augusto Vitor Costa lá de Visita de Cachoeira com Caçapava, uma escola estadual que não tinha transporte, o pessoal, né, era SMED e tudo mais. Só que ontem eu
com o diretor da escola, ele está feliz da vida realizada, o Alain, porque a comunidade escolar também está feliz que o transporte começou belezinha durante todo o ano e que está tudo resolvido essa questão. Mas tem também nisso tudo duas questões que eu queria mencionar com a senhora. Essa colocação em dia, esse transporte funcionando nesse início de ano, tem a ver especificamente com aquele acordo entre Câmara e Prefeitura de pagamento meio a meio do transporte ou do convênio, né, dessa nova etapa em que o município assume o transporte dos alunos do estado? Tem de tudo um pouco, né? Aquelas linhas lá da Augusto Vitor Costa realmente nos deu muita preocupação. Tanto é que entrou, então, a colaboração da Câmara. Porque aquelas linhas, lá no início, nós não contávamos. Nós acreditávamos, né, que isto... porque entrou até uma questão jurídica, né? Teve uma demanda grande, né? Teve até um TAC para estabelecer, então, o firmamento das parcerias entre os dois municípios. O que acabou acontecendo? Cachoeira teve que assumir, nós não tínhamos orçamento. E aí entrou, então, a Câmara, né, com a colaboração. Então, a Câmara continua, né, com 50%. Só que o que a gente espera para esse ano, né? E vai dar certo. Com o convênio agora com o PEAT, né, que a Prefeitura assumiu com o Governo do Estado, todas aquelas linhas vão passar para a administração do município. Então, tudo vai se juntar. Então, algumas linhas que fazem o transporte da Augusto Vitor Costa, elas serão também aproveitadas para transportar os alunos das escolas estaduais. Então, nós vamos juntar. Então, nós Antes era só município. Só município. Agora o município tendo sob sua responsabilidade gerenciar todas as linhas do estado. Todas vão ser mais 30 linhas. Facilita isso. Vai facilitar. Então, a tendência, o setor estuda isto, né, na possibilidade de sobrepor uma linha. Então, existe uma linha que já faz o transporte para um grupo de alunos, vai ser aproveitado para fazer o transporte de outras. Então, a gente pensa que até nessa forma vai ser melhor. As duas linhas que estavam com problemas, já começamos 100%. Dinamiza tudo. Tudo. Vamos para mais uma pergunta? Vamos. Na telinha aqui, quem pergunta agora, vamos ver. MacGyver Dias, vereador MacGyver Dias, a EMEI Sonho Meu, 8 profissionais estão afastados por motivo de saúde, Covid-19. Várias crianças estão apresentando suspeita e no posto de saúde não tem teste de Covid. Muitos pais me procuraram assustados com a situação, pois as aulas permanecem normais. O que a SMED pretende fazer em relação às crianças? Tem conhecimento dessa situação, Pois secretária? então, eu fiquei sabendo hoje pela manhã, né, que estava acontecendo este fato. A direção da escola não nos procurou assim para demonstrar essa, digamos, porque sempre a gente pede, o gestor vem até nós para que a gente possa estar pensando juntos uma alternativa, né? E eu já pedi para que a equipe de assistência ao educando, né, buscasse informações realmente do que está acontecendo, porque se é um número como está colocado ali, expressivo. Nós tínhamos 6, né? Já são 8. É necessário que faça uma intervenção. Daqui a pouco, suspende as aulas, né? Ou então, essas próprias crianças já estão afastadas, mas que se dê um tempo para verificar se outras não apresentarão sintomas, né? Então, a comunidade escolar tem essa possibilidade. Só que a gente precisa tomar conhecimento realmente do que está acontecendo. Isso vai ser feito hoje de tarde. A direção da escola é que tem que se reportar às SMED. Sim, isso a gente tem sempre, relatar né? A situação. Primeira situação, a gente não está lá todo instante, né? Então, é necessário que haja, mas hoje à tarde a equipe já estará se deslocando para lá para verificar o que está acontecendo. Ok, estamos nos encaminhando para o finalzinho, mas temos mais uma pergunta, secretário. Pedro Santiago pergunta, cadê o 1 milhão da escola de Nanere? Enquanto escola cívico-militar, foi anunciado que viria verba e tudo mais. Pois é, aí, essa questão desse 1 milhão, na verdade, teria que haver, se eu não me engano, uma contrapartida. Eu não saberia te dizer exatamente assim, Helena, porque nesta época eu era diretora de educação, nós tínhamos uma gestora, né, junto deste programa, mas tem uma questão aí por detrás que não é simplesmente assim, veio 1 milhão e sumiu. Eu não saberia te dizer agora, neste momento, assim, né, eu estaria mentindo ou falando alguma bobagem, né? Então, eu prefiro não me posicionar, mas tem uma explicação
sobre isso, com certeza, e o que o gestor que era da época tem toda a resposta para dar. Secretária, nosso tempo esgotou, infelizmente. Eu quero já deixar no ar aqui um convite para que a senhora, em seguidinha, retorne aqui para a gente continuar esse bate-papo. Pode ser? Pode ser. Porque nós temos, segundo a produção me avisa aqui, nós temos dezenas de perguntas que ficaram sem resposta, as pessoas querem saber realmente, e a nossa missão é responder. Eu acho que a sua também é esclarecer quem nos acompanha. Mais uma vez, queremos agradecer a sua colaboração, a sua participação conosco. Nós que agradecemos, sempre à disposição, e a gente também tem muitas coisas boas para estar divulgando, falando para a comunidade. Em seguidinha, a senhora estará de volta. Promessa feita. Trato? Perfeito. Trato Combinado. feito, então.